tarde, pessoal. Vamos chegando aí, né? Pra gente começar a aulinha de hoje. Tá bom? A gente vai continuar falando sobre termoquímica. Esperar o pessoal chegar, a gente já começa. Tá certo? Bom, beleza. Tá tudo certo aqui já. Pessoal online, tudo encaixadinho, né? Então a gente vai começar a aulinha de hoje, falando de novo sobre termodinâmica. A gente parou na última aula, na aula passada, sobre entalpia padrão de formação, né? Iniciamos aí entalpia padrão de combustão, então vou relembrar isso com vocês, tá? Então a gente vai ver aqui no slide o exemplo, e aí eu já continuo a partir daí, tá bom? Inclusive já vamos começar com um exercício, tá? Bem fácil, bem tranquilo, né? Sobre entalpia padrão de combustão, que foi onde a gente parou. Vamos chegar ali no slide, né? Lembrando que esse slide eu já enviei no grupo, tá? Você pode buscar lá e pegar ele para acompanhar a aula de hoje, tá certo? Bom, vimos então que entalpia padrão de formação nada mais é do que energia liberada ou absorvida na formação de um molde, uma substância composta, a partir de substâncias simples. Mas essas substâncias simples precisam estar no estado padrão. O que é o estado padrão? É o estado holotrópico mais estável, né? Pressão 1 atm e temperatura 25 graus Celsius. Então a gente considera que essa substância simples, no estado padrão, a entalpia vale zero, tá bom? Então a gente torna isso como um padrão, a partir disso daí a gente consegue ter valores teóricos para as entalpias dessas substâncias compostas formadas, certo? Então aqui a gente tem um exemplo muito simples, você consegue acompanhar pela imagem aí, né? Vou só aproximar um pouquinho mais da TV, pouca coisa, para que fique um pouco melhor para você enxergar, tá? Então, ó, reparem que a gente tem gás hidrogênio, gás oxigênio, nas proporções corretas, um mol de hidrogênio, meio mol de O2, formando um mol de água, certo? O ΔH dessa reação experimental, tá? Então foi determinado esse ΔH, é de 286,6 kJ por mol. Claro que esse ΔH vai ser negativo porque a reação ela é isotérmica, certo? Está nas condições de 25 graus, 1 atm. Então o que a gente pode entender disso tudo? Olha só que legal. A gente aprende, né, que para calcular a variação de entalpia, eu pego então entalpia final, que é dos produtos, menos entalpia inicial, que é dos reagentes, certo? Então para essa reação, onde a gente tem gás hidrogênio mais meio mol de gás oxigênio formando água, eu tenho que o ΔH calculado experimental vale menos 286, tá? Quilojoule. Vou nem colocar o 0,6 ali, que senão não vai caber aqui. O que eu sei então? Variação da entalpia nada mais é do que a entalpia dos produtos. Quem que é o produto? Água. Então, entalpia da água. Como o valor, né, geralmente é dado em quilojoule ou quilocalorias por mol, e aqui eu tenho 1 mol de água, beleza, já está dentro das minhas condições. Então eu não preciso fazer nada. Menos a entalpia dos reagentes. Quem que são os reagentes? Hidrogênio e oxigênio. Então você vai fazer assim, ó. H2, você tem 1 mol, certo? Então seria, uma vez a entalpia de H2, mais meio mol de O2. Então seria meio vezes a entalpia de O2. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque a entalpia geralmente vai ser dado em quilojoule ou quilocalorias por mol.
Como aqui você não tem um mol inteiro, então provavelmente a informação você teria que multiplicar por meio. Mas aqui está fácil. O que eu acabei de falar para vocês? Que a gente considera que substância simples no estado padrão, a entalpia vale zero. Isso você não pode esquecer. Então, temos aqui substância simples, estado alotrópico mais estável para o hidrogênio. Então, isso aqui vale zero. Oxigênio, o estado alotrópico mais estável é o O2, a temperatura está a 25 e a pressão 1 atm, como está descrito ali. Então, isso aqui também vale zero. Então, todo esse termo é zero. O que a gente conclui? Que a variação de entalpia da reação é igual à própria entalpia da água, ou seja, da minha substância composta formada. Mas eu sei quanto que vale isso aqui, porque foi um dado experimental. Então eu sei que isso, variação de entalpia, é igual à entalpia da água, que vale menos 286,6 kJ, isso para cada mol. Então reparem que entalpia padrão de formação é a formação de 1 mol de uma substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Então eu já posso tirar como informação que a variação de entalpia de formação, variação de entalpia padrão de formação da água, né, no caso da água, vale isso aqui. Eu posso atribuir então a própria entalpia da água. Claro que eu não vou ter só a água, né, eu tenho vários outros compostos, isso é tabelado. Então são dados experimentais traduzidos, né, na entalpia da água. Aí lembra que eu falei que não existe esse aparelho para a gente colocar nas coisas e falar, olha, isso aqui tem tanto de entalpia. Mas a partir desse padrão criado, a gente consegue ter alguns valores para as substâncias compostas. E eu posso colocar esses valores, né, referentes a uma reação e eu consigo descobrir o ΔH da reação através desses valores teóricos. Então, o que me importa na termoquímica é final e inicial. E eu sempre variação da energia envolvida no processo. E eu vou conseguir descobrir isso teoricamente. Então eu não vou precisar pegar os reagentes, fazer na prática a reação e medir a quantidade de calor envolvida. Então eu não preciso fazer isso mais na prática. Eu consigo fazer isso com antecedência teoricamente. E eu vou descobrir se a reação vai liberar ou vai absorver calor e quanto. Eu consigo calcular. Claro, né, que na prática, na realidade, você tem condições talvez diferentes dessas, de 25 graus Celsius, 1 atm, então pode variar um pouco esses valores. Mas é claro que a gente vai trabalhar isso teoricamente, você tem uma noção do qual é o seu objetivo. Tudo bem? Isso é a entalpia padrão de formação. Ótimo. Aí a gente começou, né, a falar sobre entalpia padrão de combustão. É mais fácil ainda, galera. Por que é mais fácil? Regra de 3, tá? É regra de 3 para todo lado. Pessoal, qualquer coisa, só mandar mensagem, tá? Eu estou aqui com o Facebook aberto também, então eu consigo verificar as mensagens que vocês mandarem e a gente vai respondendo já, tá bom? Então vamos para o próximo slide aí. A gente tinha feito já os exercícios sobre isso, né? Tinha discutido bastante na aula anterior. Inclusive fez esse exercício que eu acabei de passar. E aqui a gente tem entalpia padrão de combustão. Então, vou apagar aqui rapidinho. Só pegar um pano. Então, ó, entalpia padrão de combustão. A gente vai representar pelo ΔH, a bolinha que significa padrão e o Czinho de combustão, certo? O que é isso? É energia liberada na queima de 1 mol de um combustível com seu comburente. Então, ó, traduzir isso que eu acabei de falar. Vamos pegar aqui, ó, CH4, gás metano, combustível orgânico. Você reage com o comburente, O2, e a gente vai formar CO2 e água. Neste caso,
Esta reação, por exemplo, inclusive eu tenho ela aqui descrita na TV, o ΔH, vou colocar um pouco abaixo por causa da TV aqui, vai ser menos 889,5 kJ para cada mol. Então esse é um dado experimental de novo. Então ó, reparem que é o seguinte, pessoal, essa é a energia liberada, então isso aqui é o ΔH padrão de combustão para o metano. Por quê? Porque a energia liberada na queima de 1 mol de um combustível pelo comburente. Claro, não está balanceado o restante da minha equação, mas eu faço isso rapidamente. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2. Beleza? O importante é que esse cara, que é o seu combustível, esteja aí 1 mol para se tornar padrão, para que a resposta esteja correta, né? Então, kJ por mol. Então, a gente consegue tirar essa informação, certo? O ΔH, padrão de combustão, sempre vai ser negativo. Por que sempre vai ser negativo? Simples, né? Você já viu uma reação de combustão que não libere calor? Que a calor não tem, né? Então, sempre uma reação de combustão sempre vai liberar. Então, sempre vai ser negativo, certo? Muito simples isso daqui. Pessoal, um outro detalhe, vocês não podem esquecer. Qualquer combustão de um combustível orgânico com O2, você vai formar com um produto CO2 e água. Sempre CO2 e água. O que você tem que tomar cuidado? Com a própria formação da água, né? Por exemplo, pega o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, você forma água, certo? Então, ó, eu posso analisar essa reação da água de duas formas. Agora eu esqueci o valor aqui, estava no slide anterior, né? Quanto que é que vale o ΔH disso aí? Aqui, ó, 286. ΔH igual menos 286,6 kJ por mol. Então, ó, olha que interessante. A própria reação, essa daqui, que está descrita, né? Ela é a entalpia padrão de formação da água, não é? Por quê? Porque você está partindo de substâncias simples no estado padrão, mas eu também poderia encarar ela como entalpia padrão de combustão de quem? Do H2, do gás hidrogênio, porque ela é inflamável. Então poderia ser dele. Então se eu colocar um mol aqui, ó, com meio mol de O2, eu formo um mol de água, beleza. Mas se eu tenho 1 mol de um combustível com um comburente e eu estou liberando calor, eu posso considerar essa reação como ΔH padrão de combustão. Então reparem que o ΔH padrão de combustão, né, do H2, a reação é a mesma para a formação da água. Claro, no estado líquido, porque vai estar a 25 graus, né? Então são duas coisas interessantes. Tudo bem? Então é sempre regra de 3, pessoal. Por que regra de 3? Olha que simples, olha que simples. O que você tira de informação aqui, ó? 1 mol desse combustível, vou pegar o CH4, tá? O CH4. Ele, na queima desse 1 mol, claro, você vai ter o comburente, né, a quantidade de comburente ideal, que no caso é 2 mols, você vai liberar 889,5 kJ. Tá, mas quanto que é 1 mol de CH4? Tem como eu descobrir isso? Tem como descobrir isso. Como isso aqui é gasoso, ó, presta atenção, hein? Ó que legal, as relações que eu vou fazer. Como isso aqui é gasoso, a gente pode tratar isso como volume, não pode? Mas pode tratar em massa também. Vamos tratar em massa primeiro, que é mais comum de aparecer? Qual que é a massa molar do CH4? Você vai lá na tabela e pega as massas do carbono e do hidrogênio e soma. Carbono, você vai olhar lá, vale 12. O hidrogênio vale 1, como você tem 4 vezes a massa do hidrogênio, 4 vezes 1. Vai dar um total então de 16 gramas para cada mol. O que você tirou de informação da massa molar? Que 1 mol de CH4 é equivalente a 16 gramas. Ou 16 gramas é equivalente a 1 mol de moléculas. São equivalentes. Então eu posso relacionar aqui, ó. 1 mol de CH4 é a mesma coisa que 16 gramas de CH4. Claro que um estou falando quantidade de moléculas, o outro estou tratando de massa dessa quantidade de moléculas. Mas aí eu sei também, quando eu estiver falando de volume, tá? O volume molar é quanto? 22,4 litros para cada mol.
Ah, então se eu tiver um mol de qualquer gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, isso equivale a 22,4 litros dentro de um balão? Isso aí. Então eu posso relacionar, como eu estou considerando que esse CH4 está no estado gasoso devido à temperatura, e ele vai estar mesmo, temperatura ambiente, 25, né, graus Celsius, então eu posso relacionar isso aqui, ó. 1 mol, né, desse gás é equivalente a 22,4 litros desse gás. Olha que legal. E é equivalente a 16 gramas. E quanto que eu libero de energia mesmo? 286,6 kJ. Pronto. Eu coloquei entre parênteses aqui para não confundir, né? Então, para não confundir aqui, a informação do negativo, que é referente a uma reação exotérmica. Libera, né? Então, olha a relação que eu fiz aqui. Então, não importa o que o cara te perguntar, você vai conseguir, né, resolver o exercício. Você fez uma relação aqui, ó, o cara fala lá, e você queimar, né, 32 gramas de CH4, quanto de energia você vai liberar? Poxa, 32 gramas de CH4 é equivalente a 2 mol. Não é o dobro? Não é? Então, se é 2 mol, se 1 mol libera isso aqui de energia, 2 mols libera o dobro. Então vai ser 573,2 kJ. E assim vai. Então, aqui é mais fácil ainda, é regra de 3. Então, ó, vamos colocar isso na prática. Tem um exercício aqui, na sequência. Tá? Eu vou... Deixa eu ver se eu faço esse ou se eu faço outro. Só tem esse. Bom, tem esse exercício, então eu vou apagar aqui. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Na verdade, o que dá trabalho é a 0,1. A gente vai ver isso aí. Quer ver? Ó, vamos apagar aqui. Essa primeira reação eu vou deixar. Por que eu vou deixar? Porque é a primeira reação do exercício. Então, se você estiver acompanhando aí, o exercício da UEPG é bem tranquilo, tá? Então, ele fala o seguinte: com base nas reações de combustão não balanceadas dos combustíveis listados abaixo, assinale o que for correto. Então ele dá 4 reações. Primeira delas, gás metano, CH4. Depois, C2H5OH, que é o etanol. Depois, CH3OH, que é o metanol. E depois o gás hidrogênio. Tá? E aqui estão os valores. Então, primeira coisa, vou colocar essas reações aqui para a gente trabalhar. Tem 2 delas já no quadro, que é essas 2 primeiras, mas eu vou colocar na sequência. Tá? Para ficar melhor. Vou colocar na sequência. Esse assunto é legal, né? Muito legal, muito fácil também de trabalhar. Tá? Regra de 3 para todo lado, gente, não tem erro não. Bom, então a primeira equação, que é do metano, já está aqui. Vou até escrever aqui, ó, metano. Gás metano. Depois a gente tem o etanol, que é o C2H5OH, tá? Está reagindo com O2, formando CO2 e água. Ah, para não esquecer aqui o ΔH, né? Então, o ΔH, padrão de combustão para a reação do metano, é de menos 890. Olha, aqui ele arredondou, né? Até melhor. Eu já posso colocar por mol, né? Porque inclusive já está lá por mol. A do etanol, o ΔH, padrão de combustão, é menos 1.370 kJ por mol. Vamos para o outro agora. Metanol. CH3OH mais O2, formando CO2 e água. ΔH dessa reação, menos 726. E por fim, o gás hidrogênio, que vai ser H2. Já vou fazer aqui, ó, meio mol de O2, formando um mol de água. Tá?
E o ΔH dessa reação é menos 286 kJ por mol. Tá bom? Bom, então ó, pega o papel aí, lápis, que vocês vão fazer conta agora. Tá bom? Vamos fazer o balanceamento? Então ó, vamos partir tudo de 1 mol, né? 2 carbonos, aqui eu tenho que ter 2, multiplico por 2, certo? 5 com mais 1, 6 hidrogênios, aqui para eu ter 6 eu multiplico por 3. 2 vezes 2 oxigênios vai me dar 4, com mais 3, 7, né? Então eu tenho um aqui, falta multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. Aqui, um carbono. 3 com mais 1, 4 hidrogênios. Coloca 2 ali para ter 4 hidrogênios. 2 oxigênios com mais 2, 4. Aqui eu multiplico por... Opa! Já tem um aqui, né? Então eu multiplico por 3, dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Com mais 1, 4. Bateu. Certo? Ah, precisa representar assim, professor? 3 sobre 2 não pode ser, né, 1,5? Claro que pode. 1,5 mol. Pode, não tem problema nenhum. Tá? E aqui já está correto, né? Balanceamento. 1,5. Vou colocar de vermelho também. E 1 de água. Beleza. Ótimo. Primeira alternativa, 0,1. O gás hidrogênio H2 é o combustível relacionado que libera mais energia por grama. Pessoal, reparem que ele faz uma comparação não por mol, e sim por grama. Tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui para todos eles? O que você tem como resposta, né? Como informação, perdão, que 1 mol de CH4 libera 890 kJ. Mas quanto que vale 1 mol mesmo? A gente fez agora há pouco. 1 mol de CH4 é 16 gramas. Então, como a gente vai comparar todos eles com 1 grama, então eu coloco aqui, ó, 16 gramas libera 890. E 1 grama libera X. Só multiplicar cruzado. Então você faz lá, ó, 1 vezes 890, 16 vezes x. Isola o x e chega na resposta. Tá? Faltou um pouco de espaço aqui pra mim, né? E um outro canetão de uma outra cor para ficar um pouquinho melhor. Mas a minha tinta preta acabou. Né? Vamos montar aqui o outro. Daqui a pouco eu uso a calculadora para ser mais rápido. A gente vai acelerando o passo aí. Enquanto isso, você já vai fazendo aí na sua casa. Tá? O que você tem aqui? Ó? 1 mol de etanol, C2H5OH. Quanto que vale 1 mol de etanol? Você soma 12 de cada carbono. Então, como eu tenho 12 mais 12, dá 24. Com mais 6 hidrogênios, dá 30. Com mais o oxigênio, que é 16, 46. 46 gramas. E eu sei que vai liberar quanto? A queima de 1 mol? 1.370. Então, para 1 grama, eu vou liberar X também. Tá? Ou Y, você que sabe. Metanol. Carbono vale 12. Hidrogênio vale 1. Como eu tenho 4 hidrogênios, vai somar que vai dar 4. E mais 16. 20, 32. Então, eu sei que 1 mol de CH3OH, metanol, é equivalente a 32 gramas. E libera 726 kJ. Se eu queimar 1 grama, X. Hidrogênio, gás hidrogênio, 2 gramas, né? 2 gramas por mol. Então, ó, 1 mol é equivalente a 2 gramas, que libera 286 kJ. E 1 grama, metade. Esse eu vou fazer, hein? Ó, vou fazer de cabeça aqui, ó. Vai dar menos 143 kJ. Já achei uma resposta. Vamos fazer do outro rapidinho? Vou pegar a calculadora aqui para calcular rapidinho. Ó, o primeiro, então vai ser 890 dividido por 16. Aqui daria, eu vou arredondar, né? 55,6. Vou ficar de vermelho, tá? 55,6 kJ. Isso por grama, né? O outro,
debaixo aqui do etanol, então vai me dar 1.370 dividido por 46, vai dar 29,8 kJ. Para o metanol, a gente vai chegar aí no valor de 726 dividido por 32, vai dar 22,7. Tá aí. Então, ó, se eu queimar 1 grama de metano, eu libero 55,6. Claro, eu não coloquei o sinal negativo aqui, né? Mas a gente sabe que está liberando, né? A gente sabe que está liberando, tá bom? 55,6. Se eu queimar 1 grama de etanol, 29,8. Se eu queimar 1 grama de metanol, 22,7. E 1 grama de gás hidrogênio, 143 kJ. Então a 01 está correta, porque a 01 ela afirma que o gás hidrogênio é o combustível que libera mais energia por grama. Verdade. Realmente libera bem mais, né? Aí que faz a gente pensar até, né, por que a gente não tem carros movidos a hidrogênio. Mas, enfim, fica com esses dados aí para saber um pouco mais sobre isso, certo? Então, temos a informação, beleza, dá trabalho a 01? Dá, mas olha só como o exercício, ele faz a gente ter um trabalho na 01, mas as outras alternativas vai ser rapidão que a gente vai fazer pelas informações que a gente já tem. 02, ele diz o seguinte: a reação que consome mais gás oxigênio, O2, é a combustão do etanol. Então vamos ver. Quem consome mais oxigênio? Metano, 2 mols. Etanol, 3 mols. Metanol, 1,5 mols. E o hidrogênio, meio mol. Quem consome mais oxigênio? Etanol. 02, correto. Feliz da vida aí. 04. As reações de combustão apresentadas são reações endotérmicas